Olá Pedro, obrigada por esta entrevista. Hoje estás aqui por dois filmes, basicamente. Temos o teu filme Bairrismos, passou na secção Cinema Falado há uns dias, no Maus Hábitos, foi uma estreia mundial. E também porque foste o realizador do nosso spot desta segunda edição do festival, e se calhar começava mesmo por aí. Qual foi a tua ideia por trás do spot deste ano? Qual foi o processo? Se estás satisfeito com os resultados? Sim, eu estou muito satisfeito porque acho que aquilo funciona bem, e ainda fico mais satisfeito quando vejo aquilo em sala, em grande, porque era assim que eu tinha pensado. É pensar em fazer uma coisa sempre em ecrãs pequeninos das câmaras para depois passar para uma coisa, não é? Para uma sala de projeção. E a ideia passou um bocado por primeiro esta temática deste festival, não é? Destes novos caminhos do documentário, nesta mistura do imaginário, do real, não é? De como as coisas se cruzam e por onde podemos andar. Depois, porque é um festival no Porto e o spot devia ser feito no Porto. E depois, porque quando pensei naquele sítio, aliás, primeiro pensei noutro sítio também de Rochedos, mas o mar ficou muito mal e tivemos que mudar de sítio. Aquilo só funcionava com muita gente, não é? No fundo, que é o público, não é? Que olha para determinado sítio a ver pequenas histórias ou uma grande história que é a vida, não é? Enquanto a vida passa, e há essa expectativa e esse olhar à espera que alguma coisa aconteça. E a ideia partiu mais ou menos por isso, não é? Que era irmos filmando depois pessoas isoladas para haver depois uma surpresa no final, que era aquela quantidade de gente que nós todos conseguimos arranjar para irem perto da Praia da Memória naquele dia. E já tiveste alguma reação de algum dos figurantes que entretanto tenha visto no grande já ecrã? tive muitos, sim, que gostam muito de se ver. A ideia passava um bocado por aí, não é? Que não fosse só gente nova, nem só gente velha, nem só gente de meia idade, que fosse uma grande mistura, porque a vida é isso mesmo, não é? As pessoas mais novas, eu até consegui arranjar um bebê também para ir lá, não é? Até quase desde que nasce até morres, que isto é tudo, as coisas vão se transformando e é a vida que vai passando, e os documentários é isso que registram, são fragmentos de vida. Sim, o festival também quer chamar a si todas estas faixas etárias, sim, também, e sim, é representativo, sim, daquilo que queremos. E trazer pessoas, não é? Que aquela gente toda, no fundo, também é isso, não é? É o público, não é? É o público que se vai ver, porque qualquer destas histórias também podia ser a deles. Em relação ao teu filme, tivemos a estreia mundial aqui no Porto Postdoc. É mais um filme passado no Porto. Eu sei que tu és de Leiria, mas tens tido este tema recorrente também de filmes com um cariz muito político e social. Podes contar-nos algumas coisas sobre o processo, como é que surgiu esta ideia do Bairrismos? Sim. O Bairrismos começo por dizer porque foi uma encomenda. Foi uma encomenda da Câmara Municipal para uma exposição sobre bairros do Porto, chamava Bairros do Porto, Histórias e Memórias, que esteve no antigo matador municipal, perto de Campanhã. E eu acabei por ter muito pouco tempo para fazer este filme. A primeira vez que me falaram dele, ou da hipótese de se vir a fazer, foi em dezembro. Quando me disseram ok, é para fazer, foi em maio, sendo que ele tinha que estar pronto em junho. Essas coisas às vezes funcionam um bocado assim e depois vão-nos obrigando a mudar um bocado o método e a maneira como vias que ias fazer determinadas coisas. Mas isto, ao ser uma encomenda, ela tinha que ser mais ou menos representativa de determinado tipo de sítios. A minha primeira reação, por exemplo, quando me pediram para fazer um filme sobre os bairros do Porto, foi querer fazer um filme sobre um bairro só, única e exclusivamente um. E acabam por ser 6. Eu queria fazer porque em vez de fazer várias pequenas histórias, fazia uma história mais a fundo, não é? Ficava com mais tempo para procurar as pessoas, e em vez de andar à superfície, conseguia entrar mais fundo no sítio e nas pessoas e nos personagens. Só que, na verdade, isto tinha que ser uma coisa mais abrangente e mais representativa, e acabou por ser mais um mosaico do que uma história muito profunda.
O que eu tinha era uma lista dos 82 bairros que existem na cidade do Porto. Quase 30% da população da cidade do Porto vive em bairros municipais, camarários, não é? E então havia que escolher e que selecionar 4 ou 5 ou 6 bairros daquela lista enorme. Então aquilo que pensei era pegar, por exemplo, no bairro Duque de Saldanha, porque foi o primeiro bairro municipal da cidade, pegar no Rainha Dona Leonor, porque é da parte ocidental da cidade e às vezes é tido quase como uma espécie de modelo de habitação, o novo, não é? Portanto, a parte nova, que continua com uma parte muito velha, muito decadente, que também aparece no filme. O bairro do Cerco, não é? Que neste momento é quase um grande foco de problemas, não é? De criminalidade e de violência e tudo isso, mas não é só isso. O São João de Deus, por causa daquela história tão brutal que o bairro teve até aí, e depois o bairro Santa Luzia, que é uma coisa relativamente mais recente, já construído depois do 25 de Abril. Havia essa preocupação, não era? Que era os bairros do Estado Novo e a Ilha da Maceda. A Ilha da Maceda, que era uma ilha, e que depois teve a intervenção do SAL, do Serviço Ambulatório de Arquitetura Local, e que era uma coisa que também me interessava muito apanhar. Porque havia essa preocupação, que era apanhar um bocado da história dos bairros feitos durante o Estado Novo, no início, no meio, depois as reabilitações que eles foram tendo depois do 25 de Abril, que eles foram construídos depois do 25 de Abril, e tentar cruzar um bocado estas histórias, porque há sempre um denominador comum nelas todas, não é? E o denominador comum, como sempre, são as pessoas, e o modo como elas vivem e habitam ali. E o modo como a vida, ao mesmo tempo, foi mudando desde a origem até hoje. Que era outra coisa que eu também queria, que era ter gente mais velha que ali vivia desde o início, gente que nasceu lá e gente que foi para lá, para apanhar um bocadinho nestes tais fragmentos e neste mosaico, o modo como as pessoas veem o sítio onde vivem. Então é um mosaico mesmo com muitas pessoas, acabaste por falar com muita gente destes tais 5 bairros e da ilha. Sim, acabei de falar com muita gente, sim. Alguns são quase família, outros nem sequer se conhecem, mas ainda entram, portanto, são 2 pessoas no bairro São João de Deus, é uma pessoa na Ilha da Maceda, são 2 no Rainha Dona Leonor, são 2 no Cerco, é uma no Santa Luzia e no Duque de Saldanha. Acaba por entrar uma, embora eu tenha falado com muito mais, mas isso é o normal, não é? Isso é o que acontece quase sempre. E depois acabou por, esta questão da encomenda acabou por se cumprir o objetivo, agora há mais algo planeado para além da exibição do filme, as pessoas dos bairros vão poder ver o filme? Sim, eu espero que sim. A maior parte deles já o viu, até porque quando foi a exposição no Matador, as pessoas apareceram todas para essa exibição em contexto de exposição, não é? Em contexto de sala, foi aqui que isso aconteceu. Mas sim, e a ideia também depois disto é fazer-se um livro também que tem muito texto e fotografias e que leva lá o filme dentro. No fundo isto fica quase como um documento de arquivo de determinada época e de determinada história da cidade. O que eu tentei também fazer aqui foi fugir um bocado que é uma coisa que me incomoda um bocado, não é? Das pessoas sentadas a falar, das entrevistas, e como é que eu fugia disto, tendo ao mesmo tempo tão pouco tempo para o fazer. E tentei, de alguma maneira, isto é um documentário quase todo ele encenado, entre a parte que eu não encenei, na verdade, que é a arquitetura dos sítios, por isso é o que lá está, mas depois a disposição das pessoas já foi toda encenada sempre desde o início ao fim. O sítio onde estavam e os olhares, e um vira-se para aqui, o outro vira-se para ali, que me interessava mais apanhar isso, eram pessoas em contextos arquitetónicos, não é? E aquilo que tu ouves é sempre em off, tirando 2 situações no bar, que é um rap que aparece e depois uma partezinha pequenina no fim, e uma dança também do Ricardinho, que são as 2 no cerco.
E como foi esse trabalho com esses não atores durante o processo de filmagem? Acabaste estavam contentes por serem retratados como um exemplo de... Acho que as pessoas ficam contentes quando têm a oportunidade de contar a história deles, não é? E contarem a história do modo como a veem e do modo como a sentem, e não de uma coisa que lhes é induzida, não é? Porque uma coisa que eu fui aprendendo ao longo destes anos todos em que ando a fazer filmes, e muitos deles, como tu disseste, passam-se em bairros, em contextos de gente mais desfavorecida, em situações muito mais difíceis, é que tu, quando chegas com uma câmera a um sítio destes e começas a filmar alguém que tenha muita gente à volta, seja ela família, vizinhos ou amigos, a tendência das pessoas é dizer-te aquilo que acham que os outros querem que elas digam. E isto é o primeiro contacto, é sempre assim. E depois, à medida que o tempo vai passando, é que elas te começam a dizer mais ou menos aquilo que pensam. Não é? Primeiro é o que acham que os outros querem que digam, depois é aquilo que eles acham que deviam dizer, e só depois é que começa a ser aquilo que eles realmente acham das coisas. E é uma coisa que eu fui aprendendo, e aprendendo com a experiência e com a observação disto, não é? E que fui tentando fazer, que é precisamente isolá-las, sempre. Não deixar que elas estejam ali a falar com um monte de vizinhos ao lado, com um monte de gente ao lado. Se sentirem pressionadas a dizer... Porque é uma pressão brutal, é uma pressão brutal. Ficam, porque de repente, em vez de estarem a contar uma história naturalmente, estão a contar a história com muita pressão para não se esquecerem de nada, com muito medo de se estarem a esquecer de dizer alguma coisa que os outros depois lhes vão apontar, para além daquela coisa que depois me torna o filme muito difícil, que são dos cortes, que é o não foi assim, ali a lindinha que diga, eu não sei quê, esta coisa funciona muito assim. Então prefiro sempre isolá-las e trabalhar com as pessoas assim, durante mais tempo, mas com muito mais intimidade, mais tempo a pensar, deixando as pessoas mais à vontade, e criando alguma relação criando sempre uma relação de confiança e sinceridade com as pessoas, não é? Não lhes dizendo nunca aquilo que vai aparecer, porque eu na verdade nunca sei quais são as partes que vão aparecer. A única garantia é que não as traio, não é? E eu acho que isso é o mais importante nesta relação do documentarista com os personagens, é o facto de haver ética, não é? E tu não traís as pessoas, não é? Se tu lhes dizes que aquele bocado que estás a filmar, que aquilo que ela te estava a dizer em off não vai entrar, tu depois não podes pôr isso, não é? E é assim que se constroem relações, não é? A partir do momento em que tu quebres isso, eu acho que como documentarista, destróis a tua vida toda. E projetos futuros, Pedro? Para já? Alguma... Para já tenho, sim. Sim, olha, a propósito deste filme, conheci a gente fantástica no bairro São João de Deus, mais conhecido pelo Tarrafal, e já estou lá a fazer um documentário, só mesmo sobre o Tarrafal, chamado Tarrafal, e que vai, quer dizer, onde eu vou andar a filmar para ir até abril, maio do próximo ano. Portanto, menos mosaico, já mais... Nada mosaico, é só ali dentro. Aliás, mesmo ali dentro as coisas todas se tornam sempre um bocadinho, claro. Não é? Porque isto são sempre pequenos fragmentos de realidade contada por determinadas pessoas, não é? Se eu fosse perguntar às outras, as coisas elas nunca batem todas muito certo, mas sim, o que me interessava era contar, essencialmente fazer um filme da memória daquele bairro, que é uma memória complicadíssima, não é? Aquilo é o exemplo de tudo aquilo que se pode fazer de mal, de tudo aquilo que pode correr mal. Quer dizer, é dos maiores exemplos que nós temos, não só em Portugal, aquilo é mesmo o exemplo clássico de tudo aquilo que não se deve fazer, do início ao fim. E ele vai entrar em obras, lá para precisamente abril, maio, e a minha ideia é filmar até que... Não, até que as máquinas entrem outra vez no bairro, não é? Porque depois, a partir daí, já não se sabe outra vez o que é que vai acontecer. Mas esse é um dos projetos que eu vou começar a fazer, aliás, que já estou a fazer. E acabei agora um filme também chamado A Praia,
numa curta documental também. Acabei, estou a misturar o som. Ok.